Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. e eu sou Eduarda Queiroz. E esse episódio tem o patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. E aqui você encontra tudo para sua saúde mental. Isso, vamos terapia infantil, adulto, idoso, adolescente. Também temos neuroavaliação para todos esses públicos, orientação profissional. Então, o que você precisar, você encontra aqui. Isso aí, nós trabalhamos também com sublocação de salas. Então, você, profissional da saúde, está procurando espaço, venha conhecer a nossa clínica. Nós temos certeza que tem um lugar aqui especial para você. E aí? Pois é, e nós hoje estamos com uma presença ilustríssima, né? Um perito do Ministério Público do Trabalho, isso, doutor Arthur Sartori, um italiano. Não é italiano, mas o sobrenome sim. E vamos falar um pouco sobre a NR1, né? Vamos entender um pouquinho aí dessa nova norma, como é que entra de forma efetiva aí no mundo do trabalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos começar, né? O que é essa norma? Como que a gente precisa entender dela? A norma, na verdade, ela já é uma norma que veio de um programa que antigamente chamava-se PPRA. Ela passou a ser, mudou a terminologia para chamar PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. A nova atualização que vai entrar em vigor agora, dia 26 de maio de 2025, ela vai entrar com a necessidade da identificação dos riscos psicossociais. E aí vocês, melhor do que qualquer perito em engenharia de segurança do trabalho, pode dizer quais são os riscos psicossociais. Então, essa obrigatoriedade vem nessa nova atualização. No entanto, os riscos psicossociais já eram uma demanda da NR17, de ergonomia, que está incluída dentro da organização do trabalho. Então, as empresas, a partir dessa data, vão precisar identificar esses perigos, né, relacionados aos riscos psicossociais e adotar medidas de prevenção. Ou, no caso de ocorrer já, uma medida mitigadora do risco psicossocial. Uhum. Então, todas as empresas precisam identificar. Nós sabemos, melhor do que todos, que existe sim o estresse e pode existir várias doenças relacionadas ao adoecimento mental que as empresas precisam controlar e estar sempre vigilante. Então, vai ser uma mudança muito grande, né? Porque a gente sabe, tem o burnout, tem o estresse, né? Tem a pressão psicológica, tudo isso que acontece, né? E isso traz consequência para o trabalhador e, consequentemente, também na produtividade dele dentro da empresa, Sim. né? Agora, me fala, Arthur, isso depende do tamanho da empresa ou para todas as empresas, MEI, como é que funciona? Então, a NR1 traz algumas exceções. No entanto, quando há-se a identificação do perigo, você precisa ter o programa. Então, na verdade, é difícil você falar que não existe estresse, não existe cobrança excessiva, às vezes. Não que você faça isso intencionalmente, mas você precisa identificar todos esses perigos e controlar. Então, a gente entende que é extremamente impossível, mesmo com uma pessoa na empresa, ou seja um MEI, qualquer tipo, você tem existe os riscos psicossociais. Agora, você vai ter que avaliar para verificar se ele está acima, o que você identificou, abaixo, e como você está controlando isso. Então, sim, todas as empresas precisam fazer, independente do tamanho. É trabalho para vocês. Não É muito trabalho. É muito trabalho. Mas é uma coisa muito gostosa, porque quando a gente começa a ver as ações ou alguns programas que existem e normas internacionais que falam sobre isso, trouxe até aqui uma para falar para vocês e também de alguns textos que a gente pode usar para ajudar, é possível. Tá? Eu acho que é uma mudança de paradigma das empresas. Sair da questão somente da identificação do risco químico, físico e biológico para atenção à saúde mental do trabalhador, que nós sabemos que grande parte do adoecimento vem da saúde mental. E
pensando nisso na identificação, porque a gente sabe que muita coisa é negligenciada e não é identificada corretamente. Uhum. Exatamente. Eu te cortei. E como é que será como é que será cobrado isso? Como é que vai ser, como é que eu digo a palavra? Acho que é isso mesmo, cobrado, fiscalizado, Fiscalizado isso. né? Você vai ter, as empresas vão ter sim, tem um tempo de adaptação, né, para se entrar dentro da norma, mas assim, como que isso vai ser, como que vai chegar para as empresas, né? Vai ter algum treinamento? Como é que vai funcionar isso? Na verdade, isso já, com a nova publicação do texto, já foi dado o prazo até essa data, até maio. Então, a partir daí, já começa a vigorar a inclusão dos riscos psicossociais. As empresas Uhum. precisam identificar. Como que funciona? No Ministério Público do Trabalho, nós trabalhamos com demandas espontâneas, então quando a gente vai, né, tem uma ação promocional para identificar algum foco específico, alguma atividade econômica, e muitas das demandas são denúncias. Eu até notei que em 2024 foram 767 denúncias relacionadas a esse tema. Então, a gente pode falar em muita coisa, mas a gente sabe que muitas dos trabalhadores estão sofrendo e não tem Uhum. essa não tem como procurar ajuda. Uhum. Então, é muito importante a denúncia para que seja investigada, porque toda demanda ela é investigada. É importante saber que todos os trabalhadores podem fazer a denúncia anônima, né, para que ele sinta-se seguro dessa denúncia, mas principalmente na denúncia. O Uhum. que acontece? A empresa tem que começar a partir dessa data. Se a partir dessa data a gente receber uma denúncia e a empresa não identificou, já é uma não conformidade. Ah, o que, como, isso é importante. São os profissionais, essa equipe de psicólogo, ciência social, vai depender muito de qual o tamanho da empresa, por isso que às vezes elas têm a consultoria para ajudá-la. Você não tem como ter um psicólogo em todas as empresas, mas aí tem empresas que dão suporte para que possam fazer essa gestão dos riscos psicossociais. Mesmo porque vocês, melhor do que eu, sabem que tem abordagens diferentes. Não existe só Sim. tem uma forma de trabalhar com isso. Então, a partir dessa data, será cobrado o programa, que é um documento, né? O documento é um plano de ação e o inventário de risco. Então, junto lá com os riscos físicos, os riscos químicos, biológicos, desculpa, os perigos, né? Químicos, físicos e biológicos, contar os fatores de risco psicossociais. Desse grupo aí de denúncias, é, é homogêneo ou assim, tem alguns setores que são mais. é, tem, ocorre mais denúncia, tipo comércio, indústria, serviço, escola. Ocorrer é frequência, né? Então, Hum. frequência, com certeza, a gente tem algumas empresas, principalmente em algumas cidades, como Campina Grande, a gente sabe pela frequência. Hum. Mas a gente pode falar sobre percentual, aí já vai para o nacional. A gente sabe que algumas atividades econômicas, como acontece com bancos, existe uma quantidade maior. Não é necessariamente porque tem um risco maior. Né? Sim. Também tem uma questão de acesso, é, vários fatores que fazem isso aí, mas geralmente como acidente, por exemplo, acidente a gente sabe que construção civil, né, e hospital, por exemplo, são os que têm mais acidente. Mas a gente sempre fala dos casos que estão ocultos, que a gente acaba não tendo informação e às vezes a pessoa aceita aquele sofrimento como normal também. Você sabe muito bem disso. Então, vai depender muito do grau, da cultura. Então, tem muita coisa que vai mudar, mas a gente sabe que algumas atividades econômicas geram lá na frente mais adoecimento porque acionaram mais o INSS, tiveram mais benefícios por causa disso. Não necessariamente que são os maiores riscos, talvez os mais notórios, porque tem muita frequência. Uhum. Entendi. Você disse que trouxe alguns textos para facilitar o nosso entendimento. Diga aí. O primeiro que eu queria deixar para vocês, quem for investigar e ir atrás, nós temos uma coordenação nacional que chama CODEMAT, no Ministério Público. Ela faz orientações para todos os peritos com relação a alguns temas. E eles passaram para todos os peritos uma relacionada somente aos fatores de riscos psicossociais. E são duas
são dois documentos que eu gostaria que vocês passassem, né, para os ouvintes de vocês e o público de vocês, para que eles tenham esse conhecimento e ajudem nesses programas, Ótimo. né? O primeiro texto é o anexo 80 da portaria do Ministério da Saúde, é a número 5 de 2017. Nesse anexo, vai mostrar todas as doenças e o que pode ter sido gerado devido a essas doenças. Então, por exemplo, a gente pode ter doenças, o estresse, que você falou. O estresse pode gerar o que de doença? Essa tabela, esse anexo é imenso e tem que ser usado como suporte para a identificação dos fatores de risco psicossociais que estarão é, dentro do PGE, dentro do inventário de risco. Então, essa lista, ela já é uma lista do Ministério da Saúde que você pode usar como suporte. Não só pode, como deve usar como suporte. Tá? Porque a gente tem uma questão de como identificar e como gerenciar. Isso. Né? Então, a primeira identificação é essa. Você tem, claro, uma equipe multidisciplinar, psicólogos que vão conseguir identificar quais são os principais fatores de risco, com base nessa tabela, porque já tá estudado, já tem dados comprovando o que gerou aquele adoecimento. E você também tem um modelo europeu, que é muito importante, que é o PRIMA-EF. PRIMA, P-R-I-M-A, traço F. Esse modelo europeu mostra como você fazer o gerenciamento de risco psicossocial. Para quem não quer começar do zero, pode usar, não é obrigatório. Nós, como peritos, não vamos cobrar um modelo desse, mas a gente vai cobrar que você identifique os perigos e quais são as medidas. Porque o que a gente precisa é, primeiro, identificar e avaliar esses riscos psicossociais. Adotar medida de controle e prevenção. Se não tiver a adoção de medida, depois eu posso até dar alguns exemplos. E se vocês quiserem o acesso a esse documento, é importante porque ele mostra todo o embasamento legal também. Isso. E é interessante que as medidas de controle e prevenção não devem ser focadas exclusiva ou prioritariamente em tratamento e assistência. Porque muitas empresas falam, não, eu tenho um sistema de suporte ele pode consultar um psicólogo, pode fazer um atendimento. Isso já demonstra que aquilo ocorreu. Então a gente tem que pensar na prevenção. Não estou falando que isso está errado, mas não pode ser prioritariamente nisso, tá? E os casos de doenças mentais relacionados, reconhecido pelo INSS, já é notório. Você tem que identificar. Se você tem qualquer trabalhador seu que foi encaminhado para o INSS, foi dado a relação que era com o trabalho, você tem que trazer isso para o seu PGR. Vou dar um exemplo. Nós, Ministério Público, nós temos acesso a todos os encaminhamentos ao INSS. Então, eu pego o CNPJ de vocês, se vocês tiverem algum trabalhador que foi encaminhado e foi reconhecida a relação com o trabalho, pronto, tem já um CID lá. Sim. Né? CID-F lá, qual CID-F é? Então, se já foi reconhecido, cadê o seu PGR? Tem que estar com aquele. A norma vigente, né? Em Tem que estar atuação. relacionado com aquele dano. É o melhor? Não, porque já aconteceu o dano. Eu estou falando, a gente não tem que trabalhar somente com o que já ocorreu, tem que trabalhar preventivamente. Tá? E os acidentes de trabalho, isso é muito importante. A gente tem muito acidente de trabalho fazendo a análise de que o trabalhador errou. Né? Ele cometeu um lapso. Então, a investigação de acidente de trabalho tem que identificar o que gerou, qual foi o motivador que está vinculado à saúde mental para ocorrer aquele acidente e quais são as medidas de correção. Então, eu peço muito em laudo, quando tem acidente, como que você investigou aquele acidente? Quais foram os fatores geradores daquele acidente? Ah, ele estava sem EPI. Sim, eu gosto de perguntar, né? Eu sinto por quê. Por que ele estava sem EPI? Porque ele estava com pressa para realizar a atividade. Por que ele estava com pressa? E aí você vai entrar na organização do trabalho. Então, esse documento é muito interessante das doenças, principalmente a que traz a lei brasileira, que é a lei do anexo. Eu vou ser meio chato de ler, mas é rapidinho. Não, Ele fala. fala ele fala de questões importantes que a gente tem que trabalhar, que é a gestão organizacional, contexto da organização do trabalho, características das relações sociais no trabalho, conteúdos das tarefas do trabalho,
condições do meio ambiente de trabalho, interação pessoa-tarefa, jornada de trabalho, nela incluída aspectos de excesso de trabalho, trabalhos em turnos e trabalho noturno, que é muito importante, trabalho noturno. Uhum. O adicional traz esse adicional porque a gente sabe da ciência qual é o agravamento do trabalho noturno, Sim. né? Violência e assédio moral sexual no trabalho, discriminações, risco de morte e trauma no trabalho e desemprego. Uhum. Gente, é muito. Tudo isso tem que ser trabalhado para entender qual é o risco psicossocial da empresa. Uhum. Isso aqui não sei o que eu estou falando, isso está lá no anexo do Ministério da Saúde. Então, você tem que pegar, você assim, a empresa tem que pegar cada item desse e trabalhar. Como que está a gestão organizacional? Como está a comunicação dentro da empresa? Né? Então, é novidade, não vou falar novidade para as empresas, talvez, e novidade para quem trabalha na gestão. Mas quem está na psicologia conhece isso aqui Sim. muito bem. Sim. E aí é importante a área da psicologia, a área das empresas se comunicarem melhor com gestão. Trazer esse lado mais racional e pragmático, porque a gente sabe que a subjetividade às vezes não é tão pragmática Uhum. para a área de gestão de empresas. Quando eu falo, né, de gestão, o RH, né, saber, ó, vamos ser um pouquinho mais pragmático. Claro que quando a gente é pragmático, a gente acaba sendo um pouco reducionista. Mas eu acho que o começo, porque como é novo, se a gente não começar de um jeito mais fácil do quem tá daquele lado a entender, vai Sim. ficar muito solto. Uhum. Eu falo isso porque eu acho que a subjetividade é maravilhosa, né? A Uhum. gente tem que trabalhar com a subjetividade. É. Mas quando fica muito Isso. solto, a gente acaba às vezes perdendo um pouco o pragmatismo, né? Uhum. E se a gente está numa empresa que sabe, né, que como você falou no início, tem pressão. A pressão é normal, né, nas empresas, porque você tem metas, você tem prazos, então isso gera automaticamente uma ansiedade, uma pressão ali que é natural do organismo. Todo mundo tem Uhum. uma ansiedade. Alguns vão absorver mais essa Isso. pressão do que outros, né? Mas quando a gente faz uma análise geral do corpo, né, da empresa em si, se ela tá, uma boa parte está passando do psíquico já afetado ali, a gente identifica que não é só o subjetivo do indivíduo, mas sim é um problema do corpo, né? E é importante porque vocês têm ferramentas. Eu converso muito com psicólogos, eles falam, não, então a gente tem, leio muito artigo científico, às vezes eu quero entender. A ciência tem tudo isso delimitado. Já tudo, metodologia técnica. Eu acho que o importante hoje é trazer isso para a área das empresas, Uhum. porque hoje eu acho que está muito, eu vejo isso, porque a gente acaba não vendo muito em documento, que está muito mais dentro do consultório. Exatamente. Então, eu tenho que trazer isso para ajudar, porque a gente sabe mesmo o que vocês falaram, isso aí a gente ouve, né? Porque a gente tem muito curso em Brasília falando. É importante, sim, o estresse. Agora, qual o nível? Qual o Cada um nível? tem um. Você falou de meta. Todo mundo tem que ter meta. Uhum. Agora, será que uma meta que sobe 200% do mês, ela é saudável? Exatamente. Entendeu? Senão, claro, faz o que você pode. Não. É. Então, isso é importante, a gente estudar isso, porque a gente tem que ver a resposta no ser humano. E Uhum. quando você fala geral, né? É importante também ter essa noção individual e geral também. Uhum. Agora, isso é um trabalho da área específica. Isso. A gente vai, como perito, vai identificar. Foi reconhecido? Tem como identificar os principais, principalmente quando a gente usa a tabela, né? Esse anexo 80. E outra coisa, se você, infelizmente, se já tem o dano, aí você tem que trazer. O Uhum. dano, quando eu falo encaminhamento, reconhecimento Isso. pelo INSS. Uhum. Você teve isso, tem que trazer. E também tem outro. A gente tem, eu não sei se vocês sabem, tem um outro documento que é bem específico de saúde, que chama PCMSO. Esse documento, ele é feito pelo médico do trabalho, mas ele tem também uma vigilância ativa e passiva. Né? A vigilância ativa é aquilo que a gente faz todo ano, depende, pode ser a cada 2 anos, a cada 6 meses, são os atestados de saúde ocupacional. Então você vai lá, faz os exames que a norma pede, tudo. Mas e quando você, né, Berta, vai se consultar com um médico particular e traz um atestado para a empresa? E esse atestado, vamos dizer que você pediu, aceitou que colocasse o CIP. Vamos imaginar que você foi para o médico e veio com o CDF. Esses atendimentos externos que as pessoas fazem, eles precisam sim ser reconhecidos e ser trazidos para análise da empresa. Sim.
Então tá lá na norma. Então a gente tem duas vigilâncias. Uma é aquela que está relacionada diretamente com os agentes da empresa e aqueles que a pessoa vai procurar ajuda por qualquer coisa que a gente tem que saber, é relacionado ao trabalho ou não. Uhum. Vamos imaginar uma empresa que ela não reconheceu nenhum risco psicossocial, mas 200 trabalhadores no ano apresentaram Sim. atestado com CIDEF. Au. Tem para Concorda, investigar. Marianinha? Aham. Aí a gente já tem isso certo aqui. Não sei, mas você vai ter que investigar. E você vai ter que Uhum. comprovar que você investigou e quais foram os fatores geradores desses CGFs. E a importância de, assim, você já iniciar um trabalho, né, faz parte do RH, já perceber se existe um CDF para quem você está contratando, né? Porque ali você vai também mensurar, né, de acordo com o tempo que vai passando, se há evolução daquilo, né, se está tendo uma piora, né, ou não, ele mantém ali. Então, isso aí também é importante, você ter esses Para se dados. resguardar também a empresa, precisa se resguardar, porque, pelo que eu li na norma, vai ter que ficar na ficha, né, do trabalhador. Vai ter que fazer uma avaliação periódica do estado psicoemocional do trabalhador e tudo mais. De quanto em quanto tempo, né? Ele não deixou muito especificado, mas a cada 6 meses, um ano, como é que a gente vai O que fazer acontece? isso? Esse atestado de saúde ocupacional não tem hoje norma obrigatoriedade e frequência. E o que você vai fazer de intervenção para identificar isso vai de cada área não da psicologia, da área da psicologia que você atua. Sim, Você sabe que tem Sim. várias formas de acompanhar o seu paciente, na verdade. é. Então, a gente não vai pedir, ó, quero que faça uma avaliação. Mas você identificou o que você está fazendo. Eu quero saber o que você identificou como medida de controle. A medida de controle que você identificou é fazer uma avaliação a cada 3 meses? Eu quero que você comprove o que você está fazendo. Uma medida de controle que você adotou é tal? A medida de controle é do profissional. Uhum. Mas a obrigação de identificar a medida de controle está na norma. O Entendi. que com medida de controle hoje está muito específico profissional. É diferente porque, como eu atuo como engenheiro, eu sei geralmente quais são as medidas de controle, por exemplo, para uma máquina. E ela é muito mais objetiva na norma. E eu acho que é até importante que não seja objetiva na norma quais são as medidas de controle para a saúde Sim, mental. Uhum. Então, porque eu acho que deve ter inúmeras e deve ser muito complexo. Então, o importante é o que você adotou como medida de controle, preventiva e corretiva. Né? A gente sabe que, infelizmente, já peguei casos de suicídio, né? De casos graves. Eu não vou chegar e falar, você tem que fazer isso. Eu quero que a sua equipe multiprofissional defina e me mostre o que foi feito como medida de correção, nesse caso, e medida preventiva. Uhum. A medida não pode ser uma única, né? Uhum. Vocês sabem melhor do que É tem. toda uma estratégia, né, que precisa ser feita para justamente para fazer todo esse processo preventivo, controle e atuação no É, caso de um e problema já uma, existente. infelizmente, a norma ela é muito, como eu falei, pragmática. Ela é muito da área de exatas, porque ela fala de frequência e gravidade. Né? Então, vocês, infelizmente, vão ter que seguir o mesmo rito. Talvez mude na frente, mas hoje temos que adotar. Qual é a frequência que isso ocorre? Na verdade, não falar errado frequência. Qual é a probabilidade que isso ocorre? Porque probabilidade e frequência são totalmente distintas. Qual é a probabilidade que ocorre um bullying? Pode ocorrer? Pode. Qual é a gravidade? Então, vai ter que ser sempre distinguido em probabilidade e gravidade, porque o risco ele é a combinação desses dois. Por isso que a norma fala gerenciamento de risco. Uhum. Então, para vocês, isso talvez seja um pouquinho mais complexo, porque é uma metodologia quantitativa. Apesar da norma falar em qual e quant, acaba sendo quant. Uhum. Então, É a comigo área essa parte. é, mas aí o que vocês podem fazer é a ajuda da empresa, que elas já trabalham com essa questão de risco há muito tempo. Uhum. O mais importante para vocês é a identificação. Uhum. Identificar, né, avaliar se esse nível é aceitável, como a gente falou do estresse, e saber quais são as medidas que você Uhum. vai ter que adotar. Quais são as medidas? Uma vez por ano eu passo aqui e faço uma reunião. Não. O que eu vou fazer de medida perene que consiga acompanhar a saúde mental desses trabalhadores em todos esses aspectos, relações de trabalho, que a Uhum. gente tem no ambiente de trabalho, um pensa de um jeito, uma conversa, como que eu vou trabalhar a jornada, como ter um controle de jornada. É Uhum. muita hora extra?
né? E aí, esses que estão trabalhando à noite, qual vai ser a minha estratégia para essas pessoas que estão com trabalho noturno, né? A gente teve hoje, há uns meses atrás, a questão dos aeronáuticos, né? O pessoal que trabalha muito tempo à noite e trabalha em jornadas muito extensas. Então, a gente tem que saber como lidar com a saúde mental desses trabalhadores. Uhum. É um mundo, né? É um mundo interessante que agora a gente vai ter uma abertura, né? Uma Isso. efetiva, na realidade, que a gente vai conseguir entrar e fazer um trabalho, porque antes a gente era meio que cerceado, assim, né? Vamos te fazer assim e tal. Agora não, eles realmente vão precisar fazer efetivamente. E Isso é um ganho. quando eu disse assim, essa parte é a minha, é porque eu faço avaliação neuropsicológica. Então, essa parte psicométrica todinha aí, Psicometria contigo. É isso com é ela. comigo. A Então, é questão de neurodiversidade. análise de dados, eu faço Engenheiro tudo adora isso aí. psicometria. É, né? Folhinha, preenchimento, número, né? Aham. É, não é a minha vibe. Aí, Não, mas não. aí a gente se Mas é o que eu completa. falei, é o início. Depois que é melhor. Não, e é necessário as É duas necessário. partes, né? Eu acho que a gente se completa por isso, porque a gente já faz, né, o que ela precisa da parte psicométrica tá comigo e a gente vai se completando. É bem. Porque precisa, não dá para ser só uma coisa e só a outra, né? As duas se Com certeza. complementam e aí a gente consegue uma intervenção mais efetiva. E aí, principalmente falando em larga escala, né, numa empresa, é essencial essa parte. Sim. Né? E aí eu entro com a outra parte para a gente pensar juntos o que a gente pode fazer em grande escala, né? Para ser efetivo para os trabalhadores, para a empresa e realmente sanar algumas coisas e prevenir. Né? Eu acho que esse é o caminho agora. Eu tenho uma professora da FGV que sempre falava, fazer trabalho quantitativo, ele é muito trabalhoso, mas é muito mais fácil do que o trabalho qualitativo. Uhum. Ele é trabalhoso porque você tem toda a questão de estatística, o P-value, toda a questão que mostra que aquilo é robusto. Mas a gente aprendeu e já está vendo isso, principalmente em questões de modelo matemático na área ambiental, que todas caíram por terra. Essas coisas de tentar quantificar, deixar tudo em fórmula matemática, às vezes não funciona, às vezes não, muitas vezes não funciona. Isso. Bom, mas é importante que a gente tenha um pouco do método da psicometria para dar uma visão um pouquinho mais macro. Eu acho que ajuda. Sim. Mas a É um subjetividade início. ainda É um início, né? Para você ir para a parte subjetiva. exatamente. Só que aí você vai ter que trabalhar numa área de gestão de administração de empresas que o pessoal entende muito a questão de dados, né? Então, é um começo. Eu acho que é importante que a gente falava muito do PGR como ele é hoje, ele ainda traz ainda um modelo antigo que a gente tinha quando eu falei para vocês do PPRA. Ele vai mudando. Então, até nós temos cursos e melhorias. Eu vou em junho, na verdade, ministrar um curso sobre documentos, sobre programas em Brasília, falando sobre isso, que é importante. Como a gente consegue ter uma visão, um olhar distinto sobre esses programas. Que é difícil. Se você não repensar como cuidar do trabalhador, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Sim. Papel e o trabalhador adoecendo. E fala agora, Arthur. A empresa não conseguiu se adequar até o dia 26 de maio desse ano. Quais são as consequências? Lembrando que nós temos o Ministério Público e o Ministério do Trabalho. Se o Ministério do Trabalho chegar ali, ele já vai possivelmente já dar uma multa. O Ministério do Trabalho, como ele é um órgão administrativo, vai ser solicitado que ele faça a identificação. Em não fazendo isso, vai depender muito do procurador ou da procuradora, vai solicitar um termo de ajuste de conduta ou, em não havendo a inclusão dos riscos, aí vai para a área judicial. Tá? Mas é importante que, mesmo que a empresa seja pequena, tenha dificuldade, comece a consultar aquelas pessoas do RH, geralmente teve um pouco de gestão de pessoas, conhece já muito mais do que engenheiro, sobre sobre como que funciona a relação humana, para que ela consiga incluir alguns perigos e já consiga colocar algumas medidas. Vocês podem falar quais são essas medidas, até fazer ajudar as empresas a fazerem isso, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente não está com o modelo pronto. O que eu falei para vocês são as premissas: identificar, avaliar, adotar medidas de controle e prevenção.
Uhum. Como fazer isso vai ficar muito no começo dos bons profissionais que vão mostrar para a gente e falar, ó, realmente, essa medida ela é razoável, ela é aceitável. Então, vocês vão mostrar muito mais para a gente do que a gente vai adotar, porque as atividades são muito complexas. A gente não pode pensar que um controle ele é igual para outra empresa. Então, eu acho que é importante vocês hoje, a área de psicologia hoje, claro, temos a área de psiquiatria, todas as outras áreas que trabalham com a saúde, da saúde mental, ela tá em destaque hoje. Uhum. Quem tiver hoje com alguma coisa já em mente e já propor essas medidas que sejam medidas mais eficazes, vai conseguir ter um ganho muito grande com as fiscalizações. Como eu falei, se não fizer, pode ter isso. Pode ter a questão da judicialização ou ir para um termo de ajuste de conduta. Como é que o trabalhador faz para fazer a denúncia? Então, a denúncia, ela prioritariamente pode ser feita pelo site. Como o podcast de vocês é nacional, eu não vou falar da Procuradoria da Paraíba, mas o site remete para qualquer Procuradoria do Brasil, que é mpt.mp.br. Você entrando no site do Ministério Público do Trabalho, você vai selecionar o seu estado e ele vai abrir o site da Procuradoria. Aqui na Paraíba a gente está na PRT 13, então é prt13.mpt.mp.br. Mas cada estado tem um número de procuradoria. Você vai lá na denúncia, registra a denúncia e pode fazer a denúncia anônima se você quiser, né? É importante que você faça a descrição bem detalhada do que ocorre, sempre resguardando para não escrever o seu nome, que aí você acaba deixando de ser anônimo, Anônimo. né? Então, Aham. explicar o que é, quais são as situações, e aí vocês, eu acho que é importante até uma ajuda de como explicar para o trabalhador o que é, como que são essas relações abusivas de poder, de cobrança, que adoece, né? Uhum. Então, uma pessoa que fica falando, não, se você não fizer isso, tem gente que está querendo ganhar que faz a mesma coisa. A gente, às vezes, eu às vezes passo por algumas umas fiscalizações que a gente não para pensar no que a gente fala e os assédios estão, às vezes, embutidos em frases Isso. extremamente assediadoras, bem fortes. O que eu Uhum. falei para você é uma coisa assim, extremamente grave para mim. Uhum. E se usa isso, né? Então, Sim, se isso, você não fizer, tem uma fila lá fora de gente que quer Isso. fazer. Aham. isso é extremamente abusivo. É. Tem forma de falar, ó, eu queria conversar sobre o seu trabalho, né? Vamos ver o que está acontecendo. A comunicação é muito importante. Eu falo muito para o Dr. Marcos. Dr. Marcos, eu acho que o importante não é o que tem que ser dito, é como tem que ser dito. Sim. Nós temos formas de falar coisas muito ruins, muito tristes ou duras, mas como é dito que é importante. E muitos gestores não têm essa visão da comunicação, né? Uhum. Eficaz, não violenta, né? A gente tem Assertiva, A né? CNV tá aí, né, para ensinar a E aí comunicação não é violenta. uma medida preventiva. É. Nós temos cursos dentro do Ministério Público de comunicação assertiva, não violenta, Uhum. líder, todo mundo que tem uma chefia é obrigado a fazer um curso. Olha aí. Então, assim, são coisas que a gente precisa adotar nas empresas para Uhum. que a gente tenha uma comunicação mais clara, mais suave. Uhum. E não pensar que aquele chefe de anterior que é o bravo, que fala alto, que berra, é o chefe correto. Né? Sim. Você sabe melhor do que eu quais milhares de ferramentas. Tem, né? Isso é. Hoje é muito mais claro a gente enxergar o abuso, né? O abuso verbal Sim, também, né? Que antigamente não era, é, né? As pessoas achavam que era natural. Hoje é. a gente consegue. Tem um. Não, eu ia te cortar porque eu acho que é importante também falar que, eu não sei se vocês conhecem, tem uma certificação de empresa promotora de saúde mental. Vocês já ouviram falar? Não. Tem uma lei 2020, de 2024, a 14.831, que criou essa certificação. É importante também deixar claro que a Coordenação Nacional do Ministério Público entende essa certificação, não exime a empresa de todo o processo de fiscalização, de, de identificação dos riscos. Isso daqui é uma coisa que é criado no âmbito das empresas, mas o Ministério Público vai adotar a mesmo rigor qualquer empresa que tenha certificação. É importante que isso daqui demonstre que a empresa realmente deve estar fazendo os controles, mas isso
tem que ser verificado pela Procuradoria, tá? Pelo Ministério Público. Então, eu acho que depois, se vocês quiserem, eu deixo com vocês os Queremos, claro. anexos, o, todos cada item que eu passei para vocês da portaria, que fala de gestão organizacional, do contexto da organização, ele explica o que é, que você sabe muito bem, né, sobre cada tema desse, né? Um exemplo, características nas relações sociais no trabalho, deficiência no clima das relações, coesão e qualidade das interações. Olha que interessante. Né? Inclusive trabalho em equipe, assédio psicológico, entre outros. Né? Quando a gente fala de coesão e qualidade das interações, hoje em dia a gente pode ver relações muito tóxicas. Né? Principalmente a liderança, porque é muito importante a questão do custo da liderança, ela que faz toda essa conexão com a equipe. Né? Então, o principal que eu acho hoje é treinar as lideranças. Se você não tiver um controle, que é treinar a liderança e falar sobre comunicação, aí Tudo é começa. comunicação. Né? Porque a comunicação vai daquilo que eu falo para aquilo que você interpreta. Né? Então, o que você está interpretando daquilo que eu estou falando? Será que eu estou sendo claro? Né? E como que você está recebendo aquilo? Porque todo mundo tem uma história. O jeito que você chega na sua empresa, daquilo que aconteceu lá fora, também remete, né, diretamente no seu trabalho e tudo mais. E se você dentro da empresa está sofrendo um assédio, ou você está num dia mais sensível e aquela cobrança e tudo mais, vai afetar. E você, às vezes, não vai entender aquilo que o teu gestor está te passando, o seu líder está te passando. Então, a comunicação é muito além do que simplesmente falar, oi, tudo bem, você pode fazer esse trabalho? Não, vai muito além, tem muitas outras características, né? Então, a comunicação envolve tudo. Né? Se a gente tem uma comunicação assertiva... Você falou o nome que eu até errado, né? Chefe, né? Porque o chefe já vem de uma coisa de submissão, de poder, né? Por isso que a gente, até usar a palavra correta, a gente tem que repensar. Porque a gente tá no automático, mas a gente tem que repensar. Será que essa é a melhor forma? Né? Tudo, né? Em tudo. E assim, eu fiquei muito feliz, né? A gente procurando alguém realmente que tenha um know-how no assunto para poder falar sobre isso pra gente. Não, com certeza, né? Porque é importante, a gente está tendo uma abertura muito legal, um momento muito legal da psicologia dentro das empresas. E não só a parte organizacional, de, vamos fazer um treinamento aqui, ali. Não. A preocupação com a saúde mental, o bem-estar realmente do trabalhador. É acompanhar como que funciona o dia a dia da empresa. Isso. Porque não é somente chegar e ir embora. Sim. Como estão as relações humanas dentro da empresa? E cada empresa, como a gente está dizendo, tem sua subjetividade. Cada um, a gente tem que detectar a empresa como um ser. Né? Então, a gente tem que entender como é que ela está funcionando, o que é o processo que ela está passando e agir, né? Ali. A gente está com projetos, né, justamente para isso, para trazer monitorias, para orientar, né, as empresas e trazer algumas soluções para intervir nisso, né? Então, mas é algo subjetivo de cada empresa, precisa ser analisado. Não é uma receita de bolo que eu chego. Isso. Porque olha só o que me vem, né? A pessoa da plataforma de petróleo que trabalha lá no meio do mar e tudo mais, né? Que tem aquela equipe e tal, lá é um processo, é uma intervenção. Para outra que trabalha aqui no comércio, ou, por exemplo, a outra que trabalha fazendo chinelos e tudo mais, cada um é um processo, né? Porque são diferentes, aspectos diferentes, né? Trabalhos diferentes, cobranças diferentes e metas diferentes, né? Complexidade da tarefa. Exatamente. Então, para cada empresa, a gente tem que ter um olhar, né? Entender como ela funciona. Então, não é simplesmente pegar, olha, faz esse teste aqui e tal. Eu preciso entender a liderança. O que você espera, né, dos seus colaboradores e tudo mais? Como é que funciona isso? Né? Como que é entre eles o relacionamento? Tudo isso é um trabalho que antes a gente não podia, né? Era cerceado, era assim. Era mais na área judicial, eu acredito. Uhum. E agora você falou um tema que é importante, liderança. Eu vou repetir pela enésima vez. Porque todos os artigos científicos falam que o ponto mais importante do assédio é o foco na liderança. Isso, eu peço até ajuda para vocês. Foquem nas lideranças. As lideranças, elas precisam muito bem capacitadas para
cuidar e tratar esse Uhum. ser humano. Porque às É. vezes Quando a liderança está assim, acima dos colaboradores, né? Só esse patamar traz uma distância muito grande, né? A liderança tem que estar junto, incentivando e puxando e trabalhando em conjunto mesmo. Gente, eu tô esperançosa. Acho que vai ser uma mudança de mentalidade, de cultura, né? Eu acho que vai ser muito importante, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, né? Talvez hoje o empreendedor, né, o empresário fique meio assim, né? Estão obrigando, estão entrando ali, o que que eles querem? Mas não é para prejudicar. Na realidade, eles têm muito a ganhar, pensando na saúde mental do trabalhador. porque você acaba melhorando a cultura organizacional, né? Você acaba trazendo benefício para a empresa. Eu acho que é importante quem está do lado da assessoria da empresa é mostrar os benefícios. Porque tem muito benefício. O trabalhador motivado, sabendo que ele é importante, que ele é cuidado, né? Cuidado no sentido de ouvido, né? Que Uhum. ele não é só mais um número, isso acaba trazendo. Claro que a empresa ela não pode assumir toda a responsabilidade da vida particular, mas Sim. ela pode ter essa visão de cuidado, né? Uhum. De atenção, né? Para ligar algum alerta. A Uhum. gente tem isso geralmente para atividades muito perigosas, né? Imagina uma pessoa que faz trabalho à altura, né? Que acabou de brigar com a mulher, ou se separou, ou teve alguém que faleceu, né? E tá lá. Então, eu acho que é importante a empresa saber quais são os fatores mais críticos que precisa ser precisa estar em alerta para Uhum. os gestores, para os Isso. líderes, para que eles tenham esse olhar com o trabalhador, né? Com o trabalhador. É. Maravilhoso, que papo maravilhoso, não Eu, é? eu, eu não vou embora mais. Maravilhoso, maravilhoso. Mas Muito assim, bom. para a gente ir fechando, é, qual a dica, né, nesse momento, assim, para as empresas e para os profissionais, para esse novo momento, para a saúde mental nas empresas? Eu acredito que as empresas elas podem começar aos poucos, trabalhando principalmente, como eu falei para vocês, a liderança. Porque hoje em dia a gente trabalha muito melhorar produtividade. E a liderança, às vezes, com um simples gesto, ela consegue melhorar o clima organizacional de forma tremenda. Então, eu recomendaria começar primeiro com a liderança. E um trabalho, dependendo muito importante, profundo com a liderança. E, claro, né, incluir, usar esse anexo 80 da, da lei que mostra quais são os principais, incluindo o PGR. Uhum. Incluir no PGR e adotar os controles. Aí consultar a área competente para saber quais são os controles mais adequados. E você pode rever depois os controles mais adequados para aqueles principais fatores de risco que você identificou. Uhum. Identifica, e eu acho que o controle importante é a liderança. Liderança. Primeiro, identificar. Porque você tem que entender como é que está funcionando. É como se fosse um exame, né? Um É, check-up ali. Você é, vai entender. Depois você vai botar a liderança para. quem trabalha com sistema de gestão conhece muito PDCA, né? Então, você identifica, avalia, controla e reavalia. Então, você tem que fazer esse ciclo eterno. Mas começa com a identificação, com a avaliação, pois as medidas de controle e auditoria que a gente fala, mas é a reavaliação disso constantemente. Isso. Mas o ponto primordial que eu diria hoje é trabalhar com as lideranças. Com as lideranças. Perfeito, muito obrigada. Obrigado, meninas. Foi ótimo, foi esclarecedor, né? Isso, muito bom. Importantíssimo. Obrigada por ter dado um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Prazer, Poxa. prazer imenso. Teve dúvidas? Quer saber mais sobre o assunto? Manda mensagem para cá, porque a gente vai lá. Arthur, olha isso. A gente vai lá tirar todas as dúvidas, não é? E nos sigam nas redes Pois é, sociais, né? compartilha, né? Leva aí adiante. Isso é um tema muito importante para todo mundo, né? Isso aí, nos sigam nas redes sociais, no Deezer, no Spotify, no Instagram e aqui no YouTube, não é? Assina o quê? Isso. Ativa o sininho, né? É Ativa o isso sininho aí. aí. E nos acompanhe. Vamos lá. Críticas, dúvidas ou sugestões, manda pra gente, porque a gente é diferente. Mas o papo é em É mente. isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.